Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa 26ª sessão regulatória do ano 2022, nesse nosso dia 31 de outubro de 2022, agora às 11 horas, conforme previamente programado. Passo a cumprimentar, primeiramente, o dispositivo, em ordem alfabética. Esse presidente regulador que vos fala, saúdo o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, em ordem alfabética, o diretor regulador de transporte e rodovias, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Noriohara, o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, e a chefe de gabinete, senhora Leia Almeida de Oliveira. Também saúdo a nossa assessoria de comunicação, que está assistindo, e a todos os servidores pelo Dia do Servidor, que nós comemoramos hoje na AGER. Então, parabéns a todos, lembrando que nosso mote do servidor agora é uma AGER mais madura e moderna, propiciando maior qualidade de serviços ao usuário dos serviços delegados. Saúdo também os representantes dos órgãos de controle e defesa do consumidor e o senhor Haroldo Luna Cavalcante, que em nome dele saúda a todos os demais servidores da AGER que porventura assistam ou venham assistir essa sessão. Saudando os representantes de órgão de controle e defesa do consumidor, saúdo o secretário adjunto de Mundo Táxi do PROCON, a doutora Valnice Silva dos Santos, promotora da Justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa e Cidadania de Cuiabá, e através dela ao Ministério Público do Mato Grosso, ao TCE, através do seu conselheiro-presidente, senhor José Carlos Novelli, a CGE, através do Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, senhor Emerson Hideki Ayashida. Também a todos que, porventura, venham a assistir essa sessão, que será gravada e será disponibilizada no site da AGER, tão logo tem a publicação em Diário Oficial da ata, juntamente com a ata, estará a gravação dessa sessão. A senhora Jane, eu acho que ainda não está presente, representante da empresa, mas saúdo ela assim que eu assistir a nossa sessão, também se sinto saudado. E abra a palavra aos demais diretores para que possa se saudar, diretores, advogado-geral e chefia de gabinete, para que possa se saudar livremente, para que possamos testar os equipamentos de áudio e vídeo, uma vez que essa reunião está ocorrendo de forma híbrida. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor Zé Rodrigues. Bom dia, diretor regulador Paulo Henrique. Bom dia, diretor Haroldo. Bom dia, doutor Felipe, nosso procurador do Estado e advogado-geral regulador. Bom dia, Alea. Bom dia aos representantes dos órgãos de controle, aos representantes da Cinfra, aos representantes da empresa interessada e a todos que estão assistindo à nossa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o expediente, inicialmente pelo presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, diretor José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Noriohara, cumprimentar o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, procurador de Estado, cumprimentar a Léa, chefe de gabinete, e o diretor Haroldo, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores da agência de regulação. Registrar também, presidente, a satisfação de, logo no início desta manhã, pela realização aí da comemoração dos aniversariantes do mês de outubro, bem como data alusiva aí ao Dia do Servidor Público, que ocorreu no último dia 28, né? Parabenizar a todos os servidores da Agência Estadual de Regulação. Gostaria de cumprimentar os representantes do Poder Concedente, bem como os representantes dos órgãos de controle, CGE, Ministério Público, Tribunal de Contas, e também representante do PROCON, cumprimentar a representante da concessionária e a todos os que vierem posteriormente a assistir essa sessão regulatória. Que tenhamos um bom início de semana e uma ótima sessão deliberativa.
sessão regulatória. Obrigado. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador Wilber Nori Ohara, nosso advogado-geral regulador, procurador de Estado, Dr. Felipe Borges, Aleia, chefe de gabinete, Haroldo, nosso diretor de administração sistêmica, a nossa assessoria de comunicação, e representada pela Débora, cumprimentar também aos representantes do Poder Concedente, que foram convidados para a reunião, representantes da empresa interessada no processo, a todos os representantes dos órgãos de controle e defesa do consumidor, já devidamente saudados pelo presidente nessa reunião, parabenizar os servidores públicos. Hoje é um dia importante para a nação. Ontem nós tivemos uma decisão de escolha do novo presidente da República. Temos aí também uma agenda extensa para cumprir até o final do ano, para a gente dar conta do planejamento da AGER de 2022. Eu desejo uma boa sessão regulatória a todos. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor José Rodrigues da Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor, doutor Nori Ohara, diretor de Energia e Ferrovia e Saneamento, doutor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor de Transportes e Balsa. Comunico, dou os parabéns aí para o Dia do Servidor, que aconteceu na sexta-feira. Tivemos um evento muito legal hoje pela manhã, como também aniversariante do mês. Ainda continuando os meus cumprimentos, o doutor Felipe Borges, nosso advogado-geral e procurador do Estado, o setor de comunicação que acompanha essa reunião, a Leia, nossa chefe de gabinete, e a todos os servidores que estão assistindo essa reunião, como também quero cumprimentar, na pessoa do doutor Edmundo, a todos as pessoas, a todos aqueles dos órgãos de controle interno, o poder concedente, através das cifras. Uma ótima reunião para nós. Obrigado. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Bom dia, diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento Wilber Nori Ohara. Bom dia, diretor regulador de Transportes e Rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, Haroldo, nosso diretor de administração sistêmica. Saúdo também a Léa, nossa chefe de gabinete. Bom dia ao pessoal da comunicação da AGER, a quem eu também estendo meus cumprimentos a todos os servidores desta agência. Cumprimento também os representantes dos órgãos de controle e de defesa do consumidor, os representantes da empresa interessada e desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Cumprimentando a mesa inicialmente, diretor, presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, bom dia. Bom dia, diretores reguladores, diretor regulador de ouvidoria, diretor José Rodrigues Rocha Júnior, bom dia. Bom dia, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovia. Bom dia, diretor Nori Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. Cumprimento ao advogado-geral regulador, também procurador de Estado, doutor Felipe Tomás Borges. Cumprimento o diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante, e através da Débora, da nossa assessoria de comunicação, cumprimento a todos os servidores da AGER. Cumprimento também, estendo todo o meu cumprimento a todos que vierem assistir essa sessão e que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Dando sequência ao nosso ato, invoco a presença divina e informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º
e 9º da Lei Complementar número 439/2011, declaro aberta a 26ª sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso do ano de 2022. Registro o cumprimento do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução da AGER número 001/2012, às sessões regulatórias sobre número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi divulgada no Diário Oficial de Estado de Mato Grosso, número 28357, no dia 21 de outubro de 2022, às páginas 55, conforme decisão exarada na 25ª Sessão Regulatória de Diretoria Executiva Colegiada da AGR-MT de 2022, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012. AGER-PRO 2022-01-711, Mariane Transportes Rodoviário, Eireli, assunto reajuste tarifário do contrato de concessão número 002-2021, Sinfra, STCRIP, MIT 1, lote 2, protocolizado em 26/6/2022 pela interessada nesta agência reguladora. O relatório é o processo em que o presidente regulador da AGR-MT, Luiz Alberto Nesso, foi relator, e hoje estará sendo apresentado o relatório e voto vista do diretor regulador do José Rodrigues Rocha Júnior. Passo a palavra ao diretor regulador que pediu vistas para que faça a leitura do seu relatório, se tiver. Senhor presidente, senhores diretores, doutora Vanielli, que entrou na reunião agora também, aproveito para saudá-la. O relatório já foi apresentado pelo relator, presidente, já consta do processo. Eu elaborei meu voto vistas. Então não há mudanças, nem um passo a mais, é isso que o senhor está dizendo, não requer um novo relatório, então Não, será senhor. considerado já exarado. Perfeito. Então, meramente de forma protocolar, seria o momento que a gente abriria a palavra aos interessados que tivessem legalidade para tal, e seria a Sinfra, que não está presente, os órgãos de controle e defesa do consumidor, que também não estão presentes. Então, voltamos novamente a palavra ao senhor para que faça a lavratura do seu voto. Processo AGER-PRO 2022-0171. Interessado Mariane Transportes Rodoviários Eireli, assunto reajuste tarifário, Mariane Transportes, Estudos Econômicos, contrato de concessão 02/2021, Sinfra, STCRIP, 21, lote 2, ordem de serviço expedida. Voto vistas, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Voto vistas. Trata-se de processo administrativo que tem como origem a provocação da empresa interessada com o seguinte pedido. Diante do exposto, é presente para requerer, se digno em Vossa Excelência, em processar o presente pedido em regime de urgência para determinar a atualização do coeficiente tarifário, para assim conceder o reajuste tarifário do coeficiente contido no contrato firmado pela requerente acima destacados, com o objetivo de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das concessões e a continuidade da operação de forma execuível. Os autos versam sobre o requerimento de equilíbrio econômico-financeiro feito pela empresa concessionária Mariane Transportes Rodoviários Eireli, detentora do contrato de número 02/2021, 2, categoria diferenciada, na espécie reajuste tarifário, alega que o pleito tem seus fundamentos nas variações econômicas ocorridas desde 2019, quando apresentou sua proposta para participar da concorrência. Desta forma, restando defasada a tarifa praticada, apresenta em anexo ao seu requerimento, páginas 5 a 67, laudo contábil apresentando as razões contábeis, jurídicas e fáticas que autorizam o exame do pleito por esta agência reguladora. Acerca ainda dos documentos acostados pela requerente, utiliza-se documentos comprobatórios de seu direito, parecer jurídico PGE-MT, parecer 1760 SGAC PGE 2021, que tratou também da concessão de reajuste contratual dos contratos novos, discussão acerca da data base de contagem de prazo de 12 meses para concessão de direito de reajuste, página 33 a 49. Não sendo objeto principal da análise naquele parecer, junta ainda aos autos para sua melhor instrução, fundamentos, parecer técnico de lavra da antiga Coordenadoria de Estudos Econômicos, de número 22/2021, CRE, de 22/11/2021.
As folhas 98 e 105 consta o parecer 00444, 2022, SRE, AGER, datado de 15 de agosto de 2022, com a seguinte conclusão. Ante ao exposto, recomendamos a revisão do coeficiente tarifário por quilômetro do presente contrato de concessão de 0,2563 centavos e 6.300 milionésimos de real para o valor da tarifa reajustada de 0,413396 por quilômetro, mês de referência, julho de 2022. Este coeficiente tarifário está calculado com o ICMS adicionado e recomendamos ser retirado da tarifa antes da sua vigência reajustada. As folhas 116 e 118 consta a manifestação técnica número 00128-2022 da SRE-AGER, datada de 11 de outubro de 2022, que assim conclui. Sendo assim, a tarifa atualizada para setembro de 2022 é de 0,399650 por quilômetro. Entretanto, considerando o pedido de revisão tarifária solicitado por esta SRE nos autos AGER PRO 022.011.71, caso seja aprovada a revisão, a tarifa revisada e reajustada até setembro de 2022 será de 0,378223 por quilômetro. Em reunião deliberativa datada de 7 de outubro de 2022, a diretoria executiva colegiada agendou a sessão regulatória que foi realizada na data 19 de 10 de 2022 com a seguinte deliberação. AGER PRO 2022, 01711, Mariana Transporte Rodoviários Eireli, assuntos reajustes tarifários, estudos econômicos, contrato de concessão 02-2021, Sinfra STCRI PMT, MIT 1, lote 2, hora de serviço pedida, agendamento de sessão regulatória, diretor-presidente regulator. A diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide agendar a 25ª sessão regulatória da AGER do ano 2022 para o dia 19 de outubro, dando início às 8h30. Na reunião deliberativa, datada de 13 de outubro de 2022, sobre o processo mencionado na manifestação técnica, a diretoria executiva colegiada assim deliberou. AGER PRO 2022, 01171, Mariana Transportes Rodoviários Eireli, assunto revisão de contrato de concessão 02-2021 Sinfra, em decorrência da TRFC e do ICMS. Voto vista. Pauta solicitado pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide dar continuidade à análise do processo, devolvendo os autos ao diretor relator. Este processo, a AGER PRO 2022-1171, por sua vez, inicia com um parecer 132/2022 CRE-AGER, datado de 27 de abril de 2022, onde consta que o edital de licitação 02/2019 e anexo em relação ao ICMS e TRFC prevê o seguinte: TRFC de 2% sobre a receita tarifária bruta, ICMS, isenção da alíquota para o mercado 1 e 4% para os demais mercados. A empresa, em relação a TRFC e ICMS, apresentou a seguinte proposta comercial: 2%, TRFC 2% sobre a receita tributária bruta e 4% de ICMS. E conclui da seguinte forma: ante o exposto, recomendamos a revisão do coeficiente tarifário por quilômetro do presente contrato de concessão de 0,256348 para 0,242604, a preço de novembro de 2019. A Advocacia Geral Reguladora, através do parecer 2191, SGA-CPGE 2022, de 098/2022 AGR, conclui que: conclusão. Ante ao exposto, em face do vício constatado no ato de adjudicação da concorrência pública número 2 de 2019, no MIT 1, lote 2, inicialmente concluo pela possibilidade do seu saneamento, visto não ser capaz de gerar nulidade absoluta, sendo possível a preservação dos atos licitatórios do contrato de concessão 02/2021 Sinfra. Para fim de regularização, a devida correção, opino pela revisão extraordinária do contrato de concessão do MIT 1, lote 2, por meio da formalização de termo aditivo, conforme a cláusula 14ª do contrato de concessão. Repiso a necessidade de se juntar aos autos manifestação técnica sobre a repercussão da concessão de reajustes extraordinários do percentual de 3,3125, havido na 14ª sessão regulatória decorrente do aumento extraordinário do preço do óleo diesel, preço que poderá repercutir no cálculo atualizado do coeficiente tarifário. Assim, a decisão pelo saneamento do vício no ato de adjudicação permeia o poder discricionário do administrador público,
o qual deverá avaliar qual a melhor medida que atende ao interesse público. Aliás, por ser o poder concedente das concessões sob exame, os autos deverão ser remetidos à Cinfra para análise de providências quanto à irregularidade constatada pela SRE no edital de concorrência pública 02/2019, decidindo pelo saneamento ou pela anulação do ato adjudicatório, conforme entender pertinente. É o parecer submetido à apreciação da lavra do Dr. Felipe Tomás Borges. De acordo com a manifestação da GR, foi expedido o ofício 1441/2022 da ROAGR em 11 de julho de 2022 para o Poder Concedente. O Poder Concedente se manifestou através de manifestação técnica, folhas 47 a 48, com a seguinte conclusão. Desta maneira, sugere-se que o processo em tela seja sobrestado nesta autarquia até a resolução do processo anteriormente citado, para só então serem atualizados de uma única vez os coeficientes do mercado 1. Foi expedido ofício pelo Poder Concedente para a GER, ofício número 061/2022, SUT Saloc Cinfra, 50, folha 50 e 51, datado de 13 de julho de 2022, com o seguinte conteúdo. Restitua os autos para o setor competente, tendo em vista outros procedimentos, assim, entendido por esta área técnica da Cinfra, que dependem de resolução para o prosseguimento único desta nova demanda. Caso o referido setor mantenha o entendimento de que deve prosseguir em apartado, que se manifeste fundamentadamente para adequar o contrato seguidas vezes, bem como a observância do desequilíbrio ainda maior que causará esta adequação, conforme o apontamento da manifestação técnica. Diante da demanda apresentada pelo Poder Concedente, o relator do processo, diretor regulador de ouvidoria, submeteu o pleito de sobrestamento à diretoria executiva colegiada. Na oportunidade, o diretor regulador de Energia, Saneamento e Gás de Ferrovia pediu vistas dos autos. As folhas 61 e 62 votou na seguinte direção. A empresa Mariane Transportes Rodoviários Eireli apresentou como proposta comercial a TRFC de 2% sobre a receita tarifária bruta e o ICMS de 4% sobre o seu coeficiente tarifário, ou seja, a referida empresa está incluindo expressamente, de forma unilateral, nos custos tarifários o ICMS indevidamente, uma vez que é isenta do recolhimento do tributo, o que contraria as legislações vigentes, conforme demonstrado na planilha de cálculo tarifário, as folhas 60. Desta feita, diante das irregularidades, o auto do processo em epígrafe não pode permanecer sobrestado, visto que estão causando um desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor do usuário. Como já mencionado acima, na reunião deliberativa datada de 13 de outubro de 2022, sobre o processo mencionado na manifestação técnica, a diretoria executiva colegiada assim deliberou, por unanimidade, e decide dar continuidade à análise do processo, devolvendo os autos ao diretor relator. Na sessão regulatória do processo AGER-PRO 2022-1711, o presidente relator do processo votou da seguinte forma. Diante do exposto, voto por acolher o pleito da empresa de reajuste contratual, tendo como data base a data da apresentação da proposta, novembro de 2019 a setembro de 2022. Assim, contemplado o interstício de 12 meses aptos à concessão do direito. Após apreciar o parecer jurídico de número 2545, SGA-CPGE 2022, e 119/2022 AGR, páginas 85 e 95, e o parecer técnico dos estudos econômicos 444/2022, SRE AGR, folhas 98 a 100, e manifestação técnica de número 00128/2022, SRE AGR, decido por acolher o parecer jurídico em sua integralidade. Afasto, contudo, a orientação dada no parecer técnico-econômico e na manifestação técnica quanto a considerar para fim de cálculo as questões tarifárias envolvidas no processo AGER-PRO 2022-1171, sobre a isenção do ICMS a ser considerado coeficiente tarifário, quando da sua aplicação, por contrariar a ordem processual e invadir competência decisória de outros relatores, bem como violando o princípio do juízo natural, por corromper a imparcialidade da decisão. Por isso, voto pelo reajuste tarifário no valor de 25.6300 para 0,399650, resultado de um percentual de reajuste sobre a tarifa de 55,9014%. Data máxima vênia, o relator do processo,
concluo meu voto vistas para abrir divergência em parte da sua conclusão. Voto com o relator por acolher o pleito da empresa de reajuste contratual, tendo como data base a data da apresentação da proposta, novembro de 2019 a setembro de 2022, assim completado o interstício de 12 meses aptos à concessão do direito. Abro divergência do relator em acolhimento às manifestações do parecer 444/2022 SRE-AGER, manifestação técnica 00128/2022 SRE-AGER e parecer 00132/2022 CRE-AGER, e oriento minha decisão no sentido da adoção do segundo cenário apresentado no voto do relator, considerando a manifestação técnica 00128/2022 SRE-AGER sem inclusão da tarifa do cálculo de CMS. Assim, o valor correto é de 0,242604, com reajuste tarifário, passará para 0,378223. É como voto, senhor presidente. Obrigado pela expressão do seu voto. Gostaria que deixasse na tela, só para devido acompanhamento, e abro uma fala para os demais diretores, em ordem alfabética. Continuo perquirindo o diretor Paulo. O voto foi expresso pelo Dr. José Rodrigues. Caso tiver necessidade, diretor Paulo, daí colocamos também o voto da presidência, mas ele fez leitura. E só abro a palavra ao senhor para suas manifestações. Como vota em relação ao item epígrafe? Bom dia novamente, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, presidente, parabenizar o diretor José Rodrigues, porque desde a primeira sessão eu já tinha um entendimento que o voto, pelo menos meu, iria nesse sentido que ele apresentou, porque não faria lógica nenhuma se estabelecer o preço de 0,39 e depois, quando julgássemos o processo do qual o diretor José Rodrigues é relator, retroceder o preço para 0,37. Então, a consequência lógica do voto do diretor José Rodrigues vai ser aí pelo perda de objeto do processo do qual ele é relator, porque justamente as alterações de ICMS e de TRFC que vão poderiam impactar nesse coeficiente. Então, diante de todo o exposto aí, gostaria de parabenizar o diretor Zé Rodrigues pelo brilhante voto, trouxe à tona aí todos os aspectos envolvendo o contrato, após aquela decisão que foi encaminhada pelo diretor Noril, no sentido de não suspensão aí do processo do qual o diretor Zé Rodrigues era relator. Então, dessa forma, portanto, presidente e senhores diretores, eu voto com o diretor José Rodrigues aí pela fixação no valor de 0,378223, já sem a questão do ICMS e da TRFC, conforme consta aí na manifestação técnica, conforme voto expresso aí pelo relator. Doutor Noril, assim que puder, por gentileza, expressar daí também o seu voto em relação ao tema epígrafe. Bom dia a todos novamente. Eu também gostaria de parabenizar o diretor Zé Rodrigues. Eu também tenho acompanhado a questão desse mercado entre essas duas empresas que está havendo um desequilíbrio contratual aí. Eu acompanho o voto do diretor José Rodrigues, presidente. Assim que a chefe de gabinete tiver o texto, ela projeta para nossas tratativas.
fazendo os devidos ajustes no texto, já vai projetar para ver se temos concordância com o extrato, como é costumeiro, para que possamos encerrar. Assim que estiver pronto, o chefe de gabinete vai projetar. Bom dia, Janice, nossa superintendente regulador de estudos econômicos. Então, Depois vai ser. aqui, ó. Dando continuidade ao rito, o presidente da sessão passou a palavra ao diretor regulador, José Rodrigues Rocha Júnior, que apresentou seu voto vistas. Após leitura e expressão de seu voto vistas, no qual acompanha parcialmente o voto do diretor relator e abre divergências quanto percentual e tarifa, o presidente da sessão passou a palavra aos outros diretores reguladores para proferirem o seu voto. Pelo. Após a leitura e expressão do seu voto vista, o diretor regulador de ouvidoria expressa,
Que acompanha parcialmente o voto do diretor relator e abre divergência quanto ao percentual e tarifa. O presidente da sessão passou a palavra aos outros diretores reguladores para proferirem o seu voto. Por estarem de forma híbrida, seguiu por ordem alfabética o diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, parabenizou o diretor do voto vistas e acompanhou o seu voto. Por fim, o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Wilber Nori Ohara, também o parabenizou. Aí eu gostaria que constasse, eu parabenizei o diretor em relação ao voto vista e também ressaltar aquela questão da incongruência aí de se ter uma tarifa majorada e depois minorada, que não faria sentido. E dessa forma eu acompanhei o voto. Peraí, eu não sei como. É, GRU, incongruência. E acompanha o quê? Não, Desculpa. E ressaltar, no sentido de se evitar uma incongruência, na majoração. Majoração Tarifária e posterior redução da mesma. Daí, dessa forma, portanto, é vírgula, né? Aham. Ah, não, ali, não, lá, da mesma vírgula. Desta forma, portanto, vírgula, vota com o diretor relator. Desta forma, vírgula. Não, dessa forma, vírgula. Peraí, só um instantinho. Portanto, acompanha o voto do... Acompanha o voto do... Acompanha o seu voto, não. Não, acompanha o voto vistas. Isso, do relator. Uhum. Por fim, o diretor regulador de energia... Só um minuto, Ale, ainda. Parabenizou o diretor regulador. Deixa eu só ver se fez sentido. Parabenizou o diretor do voto vistas. Ressaltou. E ressaltou, isso. Isso. Uhum. E ressaltou... ressaltou o quê? Que no sentido de se evitar. No sentido de se evitar. Isso. Uma incongruência na majoração tarifária e posterior redução da mesma. Fez sentido, diretor? Não, pera, de se evitar uma incongruência. Incongruência oriunda, né? Derivada. Oriunda. Derivada ou oriunda? Derivada. De uma majoração tarifária e posterior redução da mesma. Posterior redução da mesma. Majoração tarifária. Não, fica melhor assim, ó, derivada de uma majoração tarifária e posteriormente de uma redução da mesma, em virtude, né, do processo lá que o diretor Zé Rodrigues é relator. Do processo que o Diretor ouvidor é relator. É relator. Isso. Conclui, daí tira esse portanto, não, relator, vota com o relator. Pode tirar essa dessa forma.
Vota com o diretor relator. Do voto vistas, isso. Isso, obrigado. Acho que ficou inteligível. Isso. Então, após a votação, foi proferida a seguinte decisão. Vistos relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador, presidente regulador, relator, Wilber Nori Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, proferem a seguinte decisão. Por maioria, decide, com o relator, por acolher o pleito da empresa de reajuste contratual, tendo como, daqui eu tiro. Essa primeira por unanimidade. Eu coloco por unanimidade. De... Doutor José, o senhor pediu a palavra? Alguma... Não, era para sugerir isso que o senhor está fazendo mesmo, presidente. Perfeito, perfeito. Organizá-los. Conseguir a leitura, necessitando, podem intervir, tá? Conseguir, então, a leitura. Aí eu vou corrigindo nos poucos. Tá. Por unanimidade, decide, por acolher o pleito da empresa de reajuste contratual, tendo como data base a data da apresentação da proposta, novembro de 2019 a setembro de 2022, assim completado o intertício de 12 meses, aptos à concessão do direito. Por maioria, decide por acolher as manifestações do parecer de número 444/2022 da SRE-AGER, manifestação técnica de número 00128/2022 da SRE-AGER e parecer de número 00132/2022 CRE-AGER, que orienta a decisão no sentido de adoção do segundo cenário apresentado no voto do relator, considerando manifestação técnica de número 00128/2022 SRE-AGER, sem inclusão na tarifa do cálculo do ICMS. Assim, o valor correto de 0,242604 com reajuste tarifário passará por 0,378223 centavos. A gente pode até melhorar aqui. Doutor José, de acordo com o texto, o extrato lido em tela? Só o orienta, presidente, aqui como nós estamos fazendo referência a 3 documentos, ele tem que ser plural, né? Tem que ter um M aí no final. Orientam. Que orientam ali, na terceira linha. Que orientam. Perfeito. Estou de acordo. Obrigado. Doutor Paulo, de acordo com o texto em epígrafe e lido, em tela? Eu, sinceramente, presidente e senhores, eu inverteria, eu fixaria o valor com base nas manifestações, mas eu estou de acordo. Ok. Doutor Noril, de acordo com o texto em tela? Estou de acordo, presidente. Perfeito. Agradeço a todos, desejo um excelente dia de trabalho e um bom dia de trabalho a todos. Bom dia, bom trabalho, senhores e senhoras. Bom dia, senhores. Bom dia, Até senhores. mais. Até. Boa semana. Bom dia a todos.